Olá, boa noite a todos. Pessoal que está entrando, que estão chegando. Olá, boa noite a todos. Pessoal que está entrando, que está... É um prazer ter vocês aqui, o pessoal está chegando. Para nós iniciarmos mais uma noite, a última noite, pelo menos, desse ciclo de palestras Se Tem Vida, Tem Jeito, em prol da Associação Se Tem Vida, Tem Jeito. A associação tem como missão cuidar e acolher pessoas em sofrimento existencial, luto por suicídio, além de expandir a prática do bem-estar por meio do acolhimento, propiciar intervenções que visam a reconexão com a vida, estimular os recomeços por meio do fortalecimento e a apropriação existencial. Uma das nossas missões, né, uma delas, a gente tem algumas, também é disseminar a saúde existencial, como diz a nossa querida Karina Okajima Fukumitsu, que é a presidente dessa associação, Se Tem Vida, Tem Jeito. Então, esse ciclo de palestras foi uma ação de profissionais voluntários para que a gente consiga angariar fundos para o nosso simpósio, para todas as outras ações que nós desenvolvemos, mas especificamente agora para o nosso simpósio. O primeiro simpósio Se Tem Vida, Tem Jeito, que vai acontecer lá em setembro. No dia 3, no formato presencial, na Unibis Cultural, já e nos canais, no Instagram, Se Tem Vida Tem Jeito, nos canais da Karina, você vai conseguir as informações para as inscrições. E no dia 4 de setembro, de forma online. Então, dia 3 presencial, dia 4 online, já as inscrições nós vamos abrir as inscrições. Então, se você deseja colaborar conosco nessa missão que nós temos de cuidar de pessoas em sofrimento existencial, de acolher o sofrimento e de propiciar intervenções para a saúde existencial, nós contamos com você. E hoje nós temos a felicidade de ter conosco ele, o grande, gente, eu estou muito honrada de ter com ele aqui, porque eu sou fã dele desde há muito tempo, desde quando ele aparecia lá na TV Cultura como o fundador do Doutores da Alegria, o Wellington Nogueira. Eu vou chamar ele aqui para começar essa palestra conosco. Wellington, boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, legal, ótimo. É porque parecia que o microfone não estava ligado, mas ele está. Muito boa noite, que prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Então, se eu entendi bem, hoje é o último dia. Hoje pelo menos deste ciclo, é o último dia. Deste ciclo, então eu sabia, me chamaram para acabar com o evento. É sempre assim. Alguma coisa na minha reputação eu preciso rever. O Wellington Nogueira, eu imagino que você conheça, mas se você está nos assistindo ao vivo ou vai assistir gravado depois, ele é um dos fundadores da Organização Doutores da Alegria, é um empreendedor social reconhecido pela Ashoka, você fala aí? Ashoka. Ele é ator, palhaço, curioso, e ele vai falar com a gente hoje. O tema da palestra dele é Inteligência Lúdica e Saúde Mental em Tempos Turbulentos. Então, aproveitem bastante. Se tiverem perguntas, vão colocando aí no chat, que ao final ele vai respondendo, né, Wellington? Perfeito, exatamente. E aqui eu tenho como ver no chat, certo ou não? Eu posso ir colocando as perguntas para você. Ah, legal, tá bom? Ótimo. Vou dar só um último recadinho aqui. As pessoas que estão aqui conosco e quiserem doar, eu vou deixar aqui no cantinho o QR Code com o Pix da associação, tá bom? Maravilha, maravilha. Então é com você. Muito obrigado. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Eu quero agradecer também a associação Se Tem Vida, Tem Jeito. Sabe que eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar como um palhaço no hospital, essa foi a grande lição que eu aprendi. Que por pior que seja uma situação, se tem vida, tem jeito. Tem jeito de uma comunicação, tem jeito de um olhar, tem jeito de você viver um momento muito pleno. E é isso que palhaços e crianças adoram fazer, é ver possibilidades e agarrá-las, agarrar essas possibilidades aonde elas parecem não existir.
Então, e justamente compartilhar essa alegria de ter encontrado essa oportunidade, ter agarrado e compartilhar com todo mundo à sua volta. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, eu quero agradecer a associação Se Tem Vida, Tem Jeito, porque eu trabalhei durante 25 anos à frente dos Doutores da Alegria, e o Doutores da Alegria, este ano de 2022, ele completou 30 anos de atuação. Então, foi, para mim, assim, é uma coisa muito, muito, muito forte na minha vida, porque quando eu cheguei ao Brasil, eu cheguei aqui para visitar meu pai, porque justamente ele estava nos últimos dias de vida dele. E no final, o meu pai pediu, ele estava internado no INCOR, e ele pediu, ele falou assim, você trouxe sua mala de palhaço? E eu tinha vindo do hospital lá em Nova York direto para o aeroporto. Eu falei, sim, eu trouxe, estou com tudo aqui. Ele falou, ótimo, porque para mim não tem mais o que fazer, mas você vai brincar com as crianças aqui do INCOR. E aí, então, ele falou, eu já chamei a enfermeira, cadê a enfermeira que eu conversei com ela? Do leito de morte dele. Ele fez todas as conexões. E então eu conheci a enfermeira que trabalhava na pediatria e combinei que no dia seguinte eu ia fazer uma visita para as crianças, como eu não tinha nem criado a palavra besteirologista ainda. Eu criei naquela noite. E foi uma experiência. E eu assim, entrei com o maior frio na barriga, porque eu falei, aqui ninguém conhece no Brasil, como será que as pessoas vão reagir? E eu vou te falar, foi um dos grandes presentes que a vida me deu através do meu pai, porque eu comecei o trabalho exatamente como lá em Nova York, às 10 horas da manhã. E eu saí do INCOR às 3 horas da tarde, como a gente saía em Nova York. E o que eu aprendi? Que, com exceção do idioma, lá em Nova York a gente falava inglês e aqui português, o trabalho se traduzia maravilhosamente para o português. E o meu pai, antes de eu ir para o andar da pediatria, aconteceu uma coisa muito louca. Ele teve lá uma descompensação e ele teve que voltar para a UTI, estava todo mundo trabalhando nele. E aí eu fui trabalhar, falei, bom, vamos ver o que vai acontecer quando eu voltar, né? Eu sei que eu estava pondo a minha maquiagem. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não estou com a mínima vontade de estar aqui hoje, juro, é assim, não é por nada não, mas eu queria estar ali do lado do meu pai. Mas eu estou aqui, eu vou fazer um dia de trabalho muito legal e eu só peço um favor. Se eu tiver algum merecimento pelo dia de hoje, só joga na conta do meu pai. Tive essa conversa, só eu e o espelho no banheiro e essa conversa com Deus. E quando terminou aquele dia de trabalho, eu ia fazer só uma manhã. No final, acabei indo visitar todo mundo, porque aí, na época, eram 22 crianças. Eu estava acostumado a visitar uma média de 50 a 70 por dia. Então, eu falei, posso visitar os adultos? Posso visitar os idosos? Eles deixaram e foi muito, 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 muito bonito, porque foi ali que eu vi, naquele dia, que tudo aquilo que a gente fazia em inglês em Nova York era completamente traduzível e adaptável para o português. Então, o que aconteceu foi, terminei meu trabalho, tirei a maquiagem, e meu pai, que quando eu fui trabalhar, estava entrando em coma, quando eu fui vê-lo na UTI de novo, ele estava sentado, sendo visitado por uma prima que trabalhava ali no Instituto de Doenças Tropicais, e ele estava tomando um suco, e ele olhou para mim e falou, como é que foi? Eu quero saber tudo. Ele estava completamente compensado. Eles tinham, durante o tempo que eu fiquei fora, eles encontraram a hemorragia que estava causando a descompensação dele, cauterizaram e ele estava bom de novo. Aquilo para mim foi tão forte que foi assim que eu comecei a entender mesmo a força da alegria, além daquela situação rotineira de 2 vezes por semana, 6 horas por dia, visitar as crianças. E aí, quando eu vi meu pai, assim, a reação dele, como ele estava e tudo mais,
na volta, eu quis voltar a pé para casa para poder entender tudo e organizar minhas ideias. E foi aí que eu falei, olha, independente do que acontecer com o meu pai, eu vou começar um programa de palhaço em um hospital aqui no Brasil e depois eu volto para Nova York para continuar minha carreira lá. E aí o que aconteceu? Amar foi minha ruína. Eu conheci a minha esposa, com quem estou até hoje, e nunca mais voltei. Então, como vocês podem ver, a vida, o que eu mais amo na vida é que ela parece linear, mas não é nem um pouco. Ou ela é muito linear, mas ela se disfarça de bagunçada, de caótica, só para a gente não ficar sossegado, para a gente não ficar tranquilo e ficar com aquela sensação de não saber o que vai acontecer. E aí o que acontece? A gente se surpreende. Então, eu agradeço muito ao Se Tem Vida Tem Jeito, porque eu vivenciei isso muitas vezes e eu acho que se tem vida, e por vida a gente pode entender também a graça, a alegria, o riso, o brincar, que é fundamental. E assim começou o trabalho, né? Com essa história minha, que depois fundei o Doutores, fiquei 25 anos à frente. E por que eu saí do dia a dia? Porque eu queria ir para o meu próximo passo, porque eu entendi que a causa do palhaço no hospital, ela já estava bem estabelecida, bem disseminada, bem estruturada aqui no Brasil. E a equipe dos Doutores da Alegria, eu achava que era assim, fundamental ter uma nova gestão, uma nova galera que me ajudou tanto todos aqueles anos, e para eu também poder ficar mais livre, para poder pesquisar a importância da ludicidade na fase adulta da vida. Esse é o tema do momento. Você fazia ideia que a ludicidade estava sendo tão estudada? Eu vou contar para vocês. Tudo isso aconteceu porque em 2014, apareceram os homens de preto, entraram no Doutores da Alegria, e foi no dia onde estava o fundador de Nova York, estavam os programas do Rio de Janeiro e de Recife, e tinha todos os programas, irmãos, amigos, né, pelo Brasil, que eram inspirados nos Doutores. A gente ia fazer uma convenção, porque desde o primeiro planejamento estratégico do Doutores, pensei assim, eu quero ser uma escola para poder ensinar quem queira fazer esse trabalho e poder fazer. Mas aí, a pessoa que estava ajudando nesse planejamento me perguntou, mas você vai dar o ouro para a concorrência e daí vocês vão concorrer pelas mesmas verbas? E eu fiquei sem resposta. Eu falei, um pouquinho. E quando começaram a aparecer esses grupos semelhantes, eu me lembro que no começo eu falava, ai meu Deus do céu, eu sei o treinamento que a gente faz e eu sei que a maior parte dessas pessoas não tem esse treinamento, que medo que alguma coisa ruim aconteça para uma criança, daí vai ser ruim para todo mundo que faz palhaço no hospital. Bom, eu falei, em vez de eu ficar aqui reclamando, deixa eu ir ver o que está sendo feito. E quando eu fui ver o que está sendo feito, eu vi que muita coisa podia ser melhorada, mas eu vi que as intenções estavam no lugar certo. E foi aí que eu pensei, tem programas surgindo em lugares do Brasil que eu nunca vou chegar. Eu vou chegar e vou falar, não vai ter palhaço no hospital da sua cidade? Eu falei, não. Então eu fiz uma loucura, fiz exatamente tudo que os consultores falaram para não fazer. Eu nutri a concorrência. Por quê? Foi aí que eu comecei a entender a importância da colaboração, da cooperação. Por quê? Eu não ia ter condição de estar no Brasil inteiro. Então, se eu treinasse bem as pessoas, os melhores programas que eu conhecesse, os programas semelhantes, a gente ia começar a criar uma cultura de fazer um trabalho profissional de palhaço em um hospital. E essa aposta deu muito certa, nós fizemos um piloto, eu tinha um patrocinador fora de São Paulo que queria muito patrocinar o trabalho, e tinha um grupo que eu tinha acabado de conhecer naquela cidade. Então, a gente fez o primeiro treinamento para esse grupo, fez o acompanhamento e ficamos 6 meses acompanhando. Foi super bonito, deu super certo. E foi assim que se criou a rede de cooperação de palhaços, que hoje tem mais de 200 programas aí participantes. Então, isso me ensinou também
né, como a vida brinca com a gente. Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Isso é o que eu aprendi na comédia. Isso é o que eu aprendi no riso. Isso é o que eu aprendi na brincadeira. Você olhar por um outro ponto de vista. Então, me disseram anos antes que os grupos semelhantes eram a concorrência. E ficou muito claro para mim, anos depois, que a concorrência não eram os grupos, era a falta deles bem treinados. Então, por isso que fez sentido fazer essa rede de cooperação. E agora, depois de 10 anos trabalhando com essa rede e tudo mais, aí eles começaram a ficar mais fortes e agora eles fazem a liderança dessa rede e a gente colabora, participa. Então, você vê, e eu acho que esse é o espírito de uma ONG. Você não é dono de nada. Você é responsável por estabelecer aquele trabalho e daí você faz um bom trabalho para que todo mundo possa desfrutar dele. Então, é isso. Então, e foi aí, justamente, que eu vi que essa causa ela estava muito bem encaminhada. E foi quando o Instituto do Futuro apareceu, lá no Doutores, e falou assim, a gente viu o trabalho de vocês e a gente gostaria de oferecer para você uma bolsa de estudos para você fazer apontamentos para o futuro do trabalho com base no trabalho dos palhaços no hospital, com o que os Doutores da Alegria fazem. Eu falei, cara, olha que louco, né? Como que eu vou fazer isso? Eu sempre começo desse lugar, não tenho a mínima ideia. Então, mas eles deram um toque. Eles falaram, o futuro do trabalho, o futuro do mundo está no verbo play, que a gente traduz como brincar, como tocar um instrumento, se divertir. E é essa jornada, então, agora que eu vou, minha nova jornada, e essa que eu quero contar para vocês. Vocês querem ouvir? Vocês acham que vai ser legal? Vocês estão afim? Fala aí no chat, povo. Escreve aí, por favor, se tiver alguém assistindo. Tem sim, estão assistindo. Ai, que bom! Então, e aí, fala gente, aí vocês querem? Eu quero muito. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar para você. Bom, vamos começar. Play, a gente traduz como brincar. A gente traduz como tocar um instrumento. A gente traduz como jogar um jogo, né? Em inglês, é um verbo só para explicar tudo isso. E é por isso que esse verbo ele é tão diverso. Mas ele está sempre associado à ludicidade. Então, quando a gente está falando em ludicidade, a gente pensa quando a gente era criança, que a gente brincava de esconde-esconde, casinha, teatrinho, empinar papagaio. E depois, quando a gente começa a ficar um pouco maior e começa a estruturar mais o corpo, aí a gente começa a ir para jogos mais estruturados. Você começa com a queimada, depois você vai para o futebol, depois você vai para brinquedos como a bicicleta, o próprio empinar papagaio, né, que tem toda uma situação para você colocar a pipa voando e depois manter ela lá. Então, essa atividade lúdica a gente chama de brincar. E o que acontece? Qual a importância da ludicidade? A importância da ludicidade é que é quando a gente, como bebê, como criança, está fazendo todas as conexões neurais, é quando a gente está estabelecendo uma série de aprendizados e preparações para os desafios da vida. Então, brincar é literalmente tem uma cientista espanhola, perdão, uruguaia, chamada Isabel Benque Esquerdo, que ela fala que brincar, play, é o elo perdido, porque a gente deixou o brincar e a ludicidade muito associada a crianças. Porém, hoje, a ciência está mostrando que não parar de brincar, não parar de fazer atividades lúdicas. E, é claro, como adultos, a gente até pode brincar de casinha se for com os nossos filhos ou com os nossos netos. Mas para nós, como adultos, a ludificação vem toda através de desafios divertidos que fazem o nosso cérebro criar novos caminhos neurais. Então, eu vou mostrar para vocês um desses exercícios, só para vocês poderem ver. Ó.
se eu pegar as minhas 2 mãos aqui e se eu fizer 2 punhos. E se eu convidar vocês, se vocês quiserem fazer, por favor, façam. Quando eu levanto o meu dedão direito, eu ponho para fora o meu mindinho esquerdo, certo? E aí eu vou alternar, tá vendo? Eu pus o meu dedão esquerdo para cima e pus o meu mindinho direito para fora. E aí eu faço isso. Opa, deixa eu ir para o lado certo aqui. Isso aqui. Então, se você tentar fazer, sempre que eu peço para alguém tenta fazer essa brincadeira, o que que acontece? Instintivamente, as pessoas começam a rir e porque elas se surpreendem com a dificuldade inicial que a gente tem. Isso aqui é difícil. E aí, o que que acontece? Assim que a gente ri da gente mesmo, do nosso não saber, e olha como isso é importante. Nenhum de nós saiu andando do ventre materno. Então, é tão importante a gente acolher o não saber, rir quando a gente errar, justamente para a gente não ficar se culpando. Ah, eu sou desajeitado, eu sou isso, eu sou aquilo, que é o que normalmente acontece. A gente simplesmente acolhe o não saber, se diverte com isso e continua tentando. E quanto mais a gente tentar, mais a gente vai estimular o nosso cérebro. E por incrível que pareça, este é o princípio de uma ação, de uma brincadeira usada na pedagogia de emergência. O que é a pedagogia de emergência? É um trabalho que nasce na antroposofia e que usa o brincar através de brincantes profissionais especificamente preparados para acolher públicos traumatizados por desastres naturais ou por guerras. Então, imagina você ter a sua casa rolar uma ribanceira de lama e tudo que você tinha está perdido e sua família agora está desabrigada. Uma situação como essa te coloca num tremendo trauma. E uma vez que você é cuidado logo depois desse primeiro trauma, aí a ficha começa a cair e é aí que o trauma começa a ficar mais intenso, porque se a gente começa a pensar, meu Deus, como é que eu vou refazer minha vida? E é nessa hora que o pessoal é convidado, todo mundo que pode, que está em condições, é convidado para vir para um espaço aberto, onde a gente vai brincar, mas todo mundo junto, porque um vai inspirar o outro. E quem não tem condição ainda de brincar, ou motora, ou física, então é colocado para observar, porque até o observar a ludicidade vai ajudando o cérebro a fazer novas conexões. E é incrível. Começar com um exercício como esse, aí você acrescenta um movimento, e aos poucos essas pessoas começam a rir, aos poucos essas pessoas começam a entender que elas estão aqui no momento presente e estão usando o corpo delas, e estão se divertindo. Tudo isso vai tirando as pessoas do trauma e vai dando para elas a segurança de que elas vão conseguir passar por esse momento, que elas têm a força interna para poder passar por esse momento. E é claro, existe todo um acompanhamento psicológico, pedagógico para as crianças, para os adultos, para os idosos, dentro dessas caravanas, que vai ajudá-los a sair daquele momento mais difícil do trauma, até eles conseguirem resgatar uma normalidade, uma presença e, principalmente, ver esperança, porque eles veem que não estão sozinhos. E segundo, porque o brincar coletivo deixa muito claro como a gente pode cooperar junto, como a gente pode um ajudar o outro. E é isso que a gente transpõe
para os desafios que vêm de reconstruir as nossas vidas. Então, eu estou contando para vocês algo que está sendo estudado e realizado há pouco tempo. Os estudos, até que, vamos dizer assim, os estudos têm por volta de 20 anos. E essa aplicação em torno de 15 anos, por aí. Então, é muito, 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 muito recente. E agora, a gente está trabalhando com a transposição de vários tipos de exercícios para a gente poder usar na nossa vida real. Por quê? Porque a gente passou por um trauma global, coletivo e pernicioso, que foi a pandemia. A pandemia, ela não foi um trauma que foi embora. Ele veio lentamente, ele veio insidiosamente, e quando a gente se deu conta, isso tinha virado uma epidemia global. Muita gente, infelizmente, morreu, porque ninguém estava preparado para isso. E a gente foi conhecendo o horror, a gente foi conhecendo o desespero, e tudo isso somado traumatizou muita gente. Então, por isso, agora, tudo que puder ser feito em termos de ludicidade, com acompanhamento, pode nos ajudar a sair dessa situação de medo, de trauma, de insegurança. E, é claro, com um acompanhamento médico ou psicológico. Mas então, gente, eu estou agora trabalhando com isso porque eu pensei, quando eu trabalhava como palhaço no hospital, é maravilhoso, mas na hora de você ampliar o alcance de um trabalho desses, você precisa de muitos palhaços, você precisa de muito treinamento de palhaço para depois treinar para ir para o hospital, montar o programa. Quando a gente trabalha com a ludicidade, todos nós brincamos um dia. Então, porque a gente brincou, a gente sabe como que a gente entra na brincadeira. E quais são as vantagens? Os benefícios. Primeiro, a redescoberta do brincar na fase adulta da vida, porque é um brincar que ele não tem nenhum objetivo de vencer, perder, empatar. Não é jogo ainda, é brincar. Usando o corpo inteiro, brincando com a nossa coordenação. A gente está tão acostumado a só usar cabeça, 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 que quando a gente começa, cabeça, 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 os poucos cabelos suicidas que eu tenho, que quando a gente começa a brincar com esses movimentos, por exemplo, fazer um movimento com o braço direito e fazer um movimento com o esquerdo. E quando você tem que juntar os dois braços, certo? Aí a primeira reação das pessoas é: ai, meu Deus do céu, que difícil! Ai, meu Deus, eu não consigo! E olha só que louco, né? Quando a gente convida todo mundo para respira. Alguém pensou em usar a respiração consciente? O que é respiração consciente? Quando você respira prestando atenção na sua respiração. Aí, no que as pessoas começam a prestar atenção na respiração, o ritmo começa a ficar um pouco mais lento e um sorriso de vitória começa a aparecer no rosto das pessoas, porque elas estão conseguindo fazer a movimentação. Elas estão conseguindo entrar num outro ritmo e se surpreender com a capacidade de fazer movimentos que elas achavam que elas não iam fazer. E por que que isso está acontecendo nesse momento da humanidade? Porque foi no começo desse momento de mudanças que acontecem cada vez mais rápido e sem manual de instrução, que a gente começou a aprender a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e chamar isso de eficiência. O outro nome para isso é multitarefas, né? Multitarefar, fazer de tudo ao mesmo tempo para dar conta. Então, isso, ao invés de nos ajudar, isso nos espalhou a atenção.
Então, você pode fazer as coisas diferentes ao mesmo tempo, mas a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que ensinar o corpo a fazer isso. E a partir disso a gente ensina o cérebro, e daí a gente vai ficando cada vez melhor. Mas a gente não é treinado para isso, então a gente começa a não dar conta. No que a gente começa a não dar conta, ai meu Deus do céu, eu estou ficando para trás. Aí começa a ansiedade. E da ansiedade para a depressão é um passo. Então, vocês estão vendo como este momento de mudanças, ele tem essa característica de fazer essas mudanças irem tão rápido, mas tão rápido, que todo o jeito de aprender, todo o jeito de ensinar, todo o jeito de treinar, está tudo mudando. E para muitas pessoas que durante muito tempo aprenderam a fazer de um jeito, agora, quando as mudanças ocorrem a cada ano, a cada semestre, a cada trimestre, muita gente começa a ficar desorientada. E ainda ter que cuidar da vida, ter que cuidar da casa, ter que cuidar do orçamento. Ah, meu Deus do céu, ter que cuidar que está seguro por causa da pandemia. Então, a gente está vivendo um tempo que ele não colabora em nada para a gente manter a nossa saúde mental. Por isso que a beleza também desse momento desafiador é finalmente a gente entender por que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Com exercício, com meditação, com sono, com exercício físico, nem que seja o caminhar. E um caminhar para o trabalho, um caminhar com foco e alternado com um caminhar de passeio, que é para você perceber tudo que tem à sua volta. Então, uma série de práticas que a gente foi perdendo ou deixando de lado, a gente volta a trazer para a vida e elas nos ajudam a viver melhor nesse momento, porque a gente está se exercitando, está praticando, está aprendendo coisas novas e ainda está cuidando da nossa saúde mental. E muita gente nessa hora fala assim, mas eu já estou muito velho para aprender a fazer essas coisas. A ciência mostra que não, você não está muito velho. E existe um médico que infelizmente já faleceu, é o Dr. Jaak Panksepp, que ele criou o campo da neurociência afetiva. Ele era a chacota da comunidade científica porque ele estudava o que acontecia no cérebro dos ratos. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro do rato, ele é muito similar ao cérebro humano em termos de estruturas. Então, por isso que os cientistas estudam tanto os ratos. E aí, o que aconteceu? Ele viu que quando ele punha ratinhos novos, ratinhos crianças, juntos, tinha uma brincadeira, tinha um furdúncio, tinha uma atividade que fervilhava o tempo todo. E era guincho, era barulho, era agitação. Às vezes dava um arranca-rabo, mas tinha uma atividade lúdica. Mas as pessoas não conseguiam acessar aquela atividade. Então, o Dr. Jaak Panksepp encontrou uma forma, ele criou um jeito de medir as ondas cerebrais e mostrar o que estava acontecendo de atividade cerebral nos ratos, quando esses ratos estavam brincando. E, a partir disso, ele foi vendo que quando os ratos estavam numa atividade lúdica, a área que mais acendia no cérebro deles era a área do aprendizado. E aí ele chegou e fez a mesma coisa com ratos adultos. Então, só que os ratos adultos, se você punha todos eles juntos, eles já estavam velhos, entende? Eles estavam muito mais adultos e rosnando um para o outro, brigando, ficando na sua, cada um. E o que aconteceu? Ele então falou, tem que dar um estímulo. Ele colocou a equipe dele fazendo cócega nos ratos adultos. E aí o Dr. Panksepp se tornou a chacota da comunidade internacional, mas ele não negou a mínima, porque o objetivo dele era muito mais importante. No que ele fez cosquinhas nos ratos e pôs toda a rataria junta, eles brincaram. E aí o cérebro deles
acendeu exatamente as partes do aprendizado. Então, nessa pesquisa revolucionária, o que o Dr. Panksepp, o que ele foi capaz de verificar? Novas formas de ensinar e novas formas de aprender, a partir da ludicidade. 2, a ludicidade é uma fonte da juventude? Sim, porque ela acorda o cérebro e de uma maneira não traumática, mas de uma maneira divertida. 3, você vê, a partir dessas experiências, começou-se a pensar como trazer mais ludicidade para todos os aspectos da vida. O primeiro deles, que foi a forma, vamos dizer assim, mais óbvia, foi a educação. Mas ainda tem muita coisa para chegar lá. De qualquer maneira, vocês percebem que nas lojas começaram a aparecer brinquedos para adultos. Exatamente porque todo mundo começou a embarcar nessa onda de que é importante para um adulto brincar e viver momentos de ludicidade, porque relaxa, porque cria novas conexões, porque treina o cérebro para ele envelhecer muito mais lentamente. Então, só tem vantagem em brincar na fase adulta. As pessoas perguntam, jogar cartas é brincar? É uma forma de brincar também. Você está jogando cartas, você tem um objetivo, mas desde que você esteja jogando cartas, pelo prazer de jogar, e você não está preocupado se você vai ganhar ou se você vai perder, você está num jogo onde o mais importante é se divertir, não é ganhar. Não é sobre ganhar e perder. Não é sobre chegar nessa estrutura. É sobre dar continuidade à criança que a gente foi. Porque nesse estado de querer brincar, de sair de casa todo dia para querer brincar, a gente já está começando a pensar criativamente. O que é que a gente vai fazer com o amigo que eu vou encontrar? Então, a gente começa a borbulhar naturalmente. E é isso que essas mensagens que o cérebro vai mandando para o corpo dele. Então, meus queridos e minhas queridas, hoje, todas as brincadeiras que a gente puder fazer que trabalham com os nossos opostos, você já deve ter lido que, por exemplo, treinar, praticar um esporte ou uma ação que você antes não fazia. Tudo que a gente for aprender coloca o cérebro num estado de alegria, porque o cérebro adora aprender. Ele adora aprender e colocar aquele aprendizado para funcionar imediatamente. E não tem coisa mais bonita do que você brincar em todas as fases da vida. Então, esse é o recado que eu queria compartilhar para vocês hoje. Se você gosta das palavras cruzadas, se você gosta dos truques onde você trabalha a tua habilidade manual de fazer movimentos diferentes, se você dança, aprender passos de dança, depois andar no ritmo, né? Dançar no ritmo, tudo isso o cérebro está agradecendo. Os encontros com amigos, onde eles contam piadas, onde a gente ria, onde a gente troca receitas, tudo isso é delicioso para o cérebro. Brincar com crianças, mas deixar que elas comandem a brincadeira, também o nosso cérebro vai adorar, porque a gente vai aprender a olhar o mundo pela lógica das crianças e não a dizer, não, isso está errado, é assim que se faz. Não, o brincar, ele tem que ser generoso, acolhedor. Então, a gente brincava de um jeito quando era criança. Como é que as crianças brincam hoje? Como é que a gente pode brincar com elas? E os jogos eletrônicos, muita gente me pergunta, são bons? São, desde que você não passe o dia inteiro jogando jogos eletrônicos. Porque sair, ir a um parque, ver a natureza, observar os pássaros, observar a vida que tem em volta, observar as flores, as cores, ou seja, um movimento de volta para a vida. E apoiar muito essas experiências na sua respiração consciente. Através da meditação, você pode fazer isso. E você pode também, quando estiver aprendendo um truque novo, como por exemplo esse aqui, ó,
Quando um dedo vem para cima, ele aponta para a mão ao lado. E aí, 2 dedos aparecem e apontam para a mão ao lado. Agora já são 3. E aí, 4 dedos aparecem. E aí, apontam para a mão ao lado, já aparecem 5. Então, essa é a brincadeira, ó, tá certo? Olha só, as 2 mãos começam vazias. Aí, aparece um dedo que faz 1, 2, 3, 4, 5. De novo, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, na internet, se você colocar exercícios para o cérebro, você vai ver uma série de desafios assim. Você começa a fazer e, naturalmente, isso vai deixando você mais interessado em fazer mais e você levantar a cabeça e começar a olhar o mundo e a vida com outros olhos, olhos de possibilidades e não olhos de encerramento de história. Então, eu desejo que você abra muito espaço para viver, criar e contar novas histórias e, principalmente, para tornar ainda tudo melhor, compartilhar com esse grupo de amigos, chamando todo mundo para casa, para alguém fazer uma receita de bolo legal, alguém fazer um chá mágico e, de repente, todo mundo se divertir. E aí, então, você começar a incorporar cada vez mais a ludicidade, a alegria na sua vida. Porque não tem contraindicação, o cérebro, o corpo e a família e a comunidade e o mundo agradecem. Um beijão, uma boa noite e muita brincadeira. Wellington, que delícia te ouvir. Estão falando aqui, Wellington maravilhoso, que bom te ouvir. A Márcia colocou agora, brinque de ser sério, mas leve a sério a brincadeira, Rita Lee. Grande Rita Lee, exatamente. Super obrigado, Márcia. A Aide colocou aqui, ó, eu aqui toda enrolada com os dedos, precisando exercitar o cérebro. Eu não consigo fazer um. Eu já... Mas é justamente a prática. Olha, sabe qual é a boa notícia? Nenhum de nós saiu andando do ventre materno. A gente primeiro teve que criar um pouco de musculatura, depois treinar, e cada vez que a gente caía sentado assim, a gente olhava e falava e continuava. Então, é essa atitude que a gente tem que ter. Só que com o tamanho que a gente tem hoje. É isso então, mesmo, muito bom. Brincar é o futuro, minha amiga. E eu acho que para essa missão tão linda, literalmente, o brincar na fase adulta da vida é viver o fato de que se tem vida, tem jeito. Tem jeito da gente ver possibilidades onde elas parecem não existir e a gente ir atrás delas e torná-las realidade e dessa forma se encantar com o nosso legado e encantar todo mundo à nossa volta com o nosso legado de vida. É para isso que a gente vive, para causar boas encrencas. É isso mesmo. Muito obrigada, Wellington. Vai ficar gravada a palestra, né? Tem algumas pessoas que me mandaram perguntando. A Miriam está falando aqui, que delícia ouvir essa sabedoria toda. Acolhe e cura. A alegria cura, não tenham dúvidas disso. Super obrigado, Miriam. Parabéns pela linda trajetória, Wellington. Amei as brincadeiras e segui brincando. Obrigada. Eu já anotei aqui, ó, exercício para o cérebro para eu colocar lá no YouTube e pesquisar depois, mais tarde, porque tá difícil aqui, viu? Olha, se você colocar em inglês Brain Exercises no YouTube, você vai ver uma série de exercícios muito divertidos, que a princípio você pode até correr o risco de querer jogar o computador longe, mas você vai ver que a tua primeira reação vai ser falar, é difícil, eu não consigo fazer nada. Olha que maravilha. Essa é a atitude que a gente tem que ter nesse momento do mundo. É a primeira vez que a gente está vivendo uma complexidade dessa. A gente tem que se acolher, a gente tem que se abençoar pela alegria de rir, não de nós, rir com nós mesmos e compartilhar isso com os outros.
Então, a gente merece esse carinho, a gente merece essa bênção. E desenvolver cada vez mais esse elo perdido. Então, depois eu vou deixar para vocês sites e tudo mais, onde tem palestras incríveis falando sobre a importância do brincar na fase adulta da vida. Ah, que ótimo. Aí eu deixo aqui na descrição do vídeo também. Muito obrigada, Wellington. Só lembrando quem está aqui com a gente, ou quem vai assistir gravado, que essa nossa ação é justamente para que a gente consiga levar conteúdos como o seu, como de tantos outros profissionais que passaram aqui no ciclo de palestras, para mais pessoas, né? Existem formas da gente se acolher e se cuidar, e da gente acolher e cuidar de outro de maneiras não convencionais, né? Que sejam gentis, que sejam leves e que tragam muito amor e compaixão. Então, eu te agradeço. E se você está aqui com a gente, quiser fazer a sua doação para contribuir com a realização do simpósio lá em setembro, o QR Code ainda... está aqui. Exatamente. E a gente agradece muito. E o trabalho, vocês veem como é justamente o trabalho do Se Tem Vida Sem Jeito, né? Então, eu convido você a fazer a sua doação e levar essa brincadeira adiante, convidando amigos para doar, porque todo o trabalho é de acolhimento para famílias que estão vivendo luto de suicídios e para que a gente possa criar uma nova cultura de resiliência mental para esses tempos que a gente está vivendo e fazer isso através desse recurso incrível, que é a ludicidade, que é a psicologia, que é o acolhimento, que é a escuta, que é o olhar que não julga, que é cultivar a amizade. Então, galera, esse é o momento da gente voltar a exercitar o humano em nós. E quanto mais pessoas a gente puder ajudar, quanto mais vocês ajudarem a gente a gerar recursos, mais pessoas poderão ser atendidas e aprender tudo isso. Isso mesmo, Wellington. Olha, muito obrigada. Boa noite para você. A gente vai se encontrando aí pela vida. Foi um prazer ter você aqui por essa horinha. Agradeço a todos que estão aqui. Compartilhem o vídeo, vai ficar gravado. Compartilhem com os amigos. Compartilhem as brincadeiras que a gente aprendeu aqui. Acho que vale a pena a gente soltar, às vezes, o riso preso na garganta, o aperto no peito. Vale a pena a gente se permitir brincar, né? E se tem vida, tem jeito. Exatamente. E contem conosco aí nos nossos canais, todos que precisarem, quiserem conversar com a gente também. Então, boa noite. E lembrando, às 8h30, nós vamos estar aqui de volta com a Tereza Gouveia, que vai falar o uso das minhas dores, o uso das nossas dores. E também Maravilha. fala sobre o luto. Então, estão todos convidados. Espalha para todo mundo, colabora, enfim. Vamos fazer desse momento um momento de crescimento e evolução. Tá certo, gente? Exatamente. Brincar para viver e viver para brincar. A gente merece. É isso mesmo, Irma. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Todas. Tchau, galera. Até daqui a pouquinho. Exatamente. Fui!